Parábada é aquilo que é contido na alma individual no momento do nascimento, e segundo muitos, né, através da astrologia, etc., a posição dos planetas e dos astros celestiais possam indicar um pouco a natureza do nosso Parábada Karma, ou do nosso Sanchita Karma, que irá se manifestar como parada. Você entende, Betânia? Nunca dizemos que os planetas determinam as nossas vidas. Os planetas não determinam ou influenciam nossas vidas? Então, o que que influencia o nosso karma, o nosso parábada karma? E o parábada karma, ele é indicado nas posições planetárias no momento do nascimento, tá? Aí o Swami faz uma analogia aqui, né, que o medidor de combustível de um carro, ele não contém realmente o combustível, ele só indica o nível, né, de combustível que você tem no seu carro, né? Então são duas coisas distintas, né? A posição dos planetas e das estrelas não determinam, mas indicam a qualidade do seu Prarabdha Karma. Você entende tudo isso, né, Mariné? Ok. Similarmente, as estrelas ou os indicadores do Prarabdha Karma do indivíduo, eles não estão realmente determinando, eles estão indicando a natureza do Prarabdha Karma de cada um de nós. Quem é que vai influenciar a minha vida? A qualidade do meu karma, do meu Prarabdha Karma. O Prarabdha Karma é o que aparece como, né, o meu destino. Mas só que esse destino não é uma coisa fixa, porque em Mitya tudo se modifica de momento a momento, de acordo com as respostas de cada alma individual, uma vez nós estejamos interagindo com o campo dármico, né? Mas a gente chega naquela condição, como eu já compartilhei com vocês diversas vezes, eu cheguei numa condição muito precária, né? Eu tinha um parábada extremamente difícil e doloroso. Eu tive que trabalhar muito. Uma das coisas que o James, na época, disse para mim, que ele, uau, eu nunca vi uma alma que passou por tanto processo de purificação e elevação, sair daquele nível de Parabada, né? Para chegar ao autoconhecimento é uma coisa rara de ser obtida numa única vida, né? Por quê? Quando a gente nasce com o Parabada nosso, né? Mas ainda assim, no meu caso, existia uma Vassana, um Parabada, que era uma desilusão total a respeito das coisas deste mundo. Por isso que eu abandonei minha profissão já no início, né? Então, o sofrimento, às vezes, vem acompanhado com um vairagya que é reforçada pelo sofrimento e diz, não, isso não é para mim, eu tenho que buscar um outro caminho. Qual é a diferença entre parábada e fatalismo? De acordo com as nossas escrituras, parábada ou destino é um dos fatores que influenciam a minha vida. Naturalmente, eu cheguei com o meu parábada, eu poderia ter me tornado um alcoólico, um drogado, né? Um criminoso, né? Poderia ter, né, pego diversas linhas temporais e destruído a minha vida neste nascimento, né? O potencial existia lá, mas alguma coisa, né, determinou algumas vassanas ou parábadas, impressões, né, espirituais, evitaram isso. O destino, a qualidade do parábada nosso é um dos fatores que influenciam o meu destino, a minha vida, né? O parábada não é tudo. Existem outros aspectos que irão, né, como se diz, interagir o meu karma para determinar o curso da minha vida. O destino é melhor visto como o curso da minha vida, né? Né? O parábada sozinho não determina tudo. Se você acha que o parábada determina tudo, então se você chega com karma negativo, você vai morrer realmente com karma sempre negativo, né?
Isso é fatalismo, assim, como é que se diz aquela expressão, né? Por que eu, né? Vitimização, né? E, né? Não tem nada que eu possa fazer. Mas as nossas escrituras dizem que o destino é um entre os fatores. Existem outros fatores. E qual é o outro fator? Marinéia, não leio não. Me diz aí qual é o próximo fator. O livre-arbítrio? É o exercício do livre-arbítrio, né? Porque essa inteligência humana, essa capacidade de observar ao nosso redor e tentar inferir, compreender, né, que eu tenho que encontrar uma saída, eu tenho que remover esse elemento de sofrimento psicológico tão denso, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar a volta por cima, né? Eu identifiquei tudo isso e subconscientemente quando eu era um garoto, né? Quando eu achava que, não, de repente a melhor saída aqui é o suicídio, porque eu tinha pensamentos suicidas e as minhas poesias eram todas elas de natureza suicida, eu simplesmente procurei ajuda. Ninguém sabe por quê, mas eu procurei ajuda, ao invés de mergulhar mais profundamente no álcool e nas drogas. Você entende, Alexandre? O que que é essa força? O que que é isso? O Parábada era terrível, né? Mas existia essa cintilha, né? De escolha, né, de inteligência humana, de intelecto, né, capacidade de discernir e escolher, que diz assim, não, eu preciso sair dessa, né? Então, nós sempre temos o livre-arbítrio, a possibilidade de redirecionar, reorientar nossas vidas, tá? Sempre, sempre, sempre. Não importa o quanto difícil seja o nosso Parabada Karma. Você entende, Mari? Oi, professor. Sim, tranquilamente. Obrigada. Ótimo. Oi, professor. Diga, Betânia. É, uma dúvida, né? Quando fala, né? O destino é um dos fatores, esse Parabada Karma que aparece, né? No momento em que eu nasço, é um dos fatores, o livre-arbítrio é outro fator. É, a chegada do Vedanta na minha vida é um Parabada Karma, e a decisão de permanecer com esses conhecimentos é o meu livre-arbítrio. Eu poderia dizer assim, ou o quê, sabe? Porque não é para todos que chega. Então, a minha dúvida, assim, porque essa Não, composição. muito bem colocado. Então, no caso, né, do Vedanta, chegou na vida da Betânia, isso é uma manifestação de um parábada dela, né? O karma espiritual dela, vasanas espirituais que a conduziram ao Vedanta, né? Mas como nós sabemos, o Vedanta não é fácil, requer muita determinação, esforço, né? E integridade intelectual para você permanecer no processo, né, até o fim, né? Então, a força de vontade, que muitas vezes é uma expressão do livre-arbítrio humano, né, é o outro elemento que permitiu a Betânia de ficar, né, permanecer neste processo que conduz a moksha, né? Então, é exatamente ótima ilustração, tá? Uma coisa é karma e outra coisa é o exercício do livre-arbítrio, né? Você poderia ter decidido em alguns momentos, desde o início deste processo, 5, 6 anos atrás, de dizer assim, não, não, eu vou voltar para outra filosofia, eu vou voltar para o samsara, eu vou casar e ter filhos, né? Então, mas você, né, através do exercício do seu livre-arbítrio, você decidiu permanecer no processo. Bom exemplo. Então, professor, eu posso dizer, como você explicou, né? Eu posso ter esses planetas apontando um Parabada Karma
favorável para o autoconhecimento, mas eu posso fazer uma escolha de não usar esse a favor, ao meu favor, né? E como o destino não sendo o fator único, né? A fatalidade ali, como você disse, mas um dos fatores, né? E também quando você dá o exemplo, né, de que o seu Parabada Karma era um Parabada Karma até com pensamentos suicidas ali que vinham de tão difícil que era a vida, também esse destino pode ser alterado na medida que a gente vai compreendendo a vida de outra maneira, como você foi fazendo, né? Então, por isso, vamos dizer assim, o mapa astral, ele é só esse Parabada Karma indicando possibilidades, né? Mas não o resultado final, né? Exatamente, é. Tudo isso aí são indicadores potenciais, né, com base naquilo que é o karma de cada um de nós. Uma coisa, hoje, quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma coisa que tinha já fugido da minha memória já dá muito tempo. E agora você falando mais uma vez sobre o mapa astral, isso e aquilo, me lembrou de novo. Quando eu era muito garotinho mesmo, né, menos de 5 anos provavelmente, ou em torno de 5 anos, a minha mãe me levou a uma pessoa que se dizia capaz de fazer, de ver o futuro e fazer esses mapas astrais, né? Para determinar o potencial da alma individual. E ela falou algumas coisas sobre mim, e minha mãe me disse algumas vezes ao longo da minha infância, eu nunca levei a sério. Falava que eu teria um futuro, né? Um futuro, uma alma muito elevada, etc. Eu não lembro bem os detalhes, mas aquilo ali foi uma coisa que eu falei, como é que eu sou uma alma tão elevada, né, potencialmente no futuro como destino e viver num oceano de tanta dor e sofrimento, né? Então eu me lembrei disso também. Então são indicações de um potencial que existe com base, né, na posição dos planetas, mas isso pode aparecer como um parábada, né, muito, muito difícil, mas ainda assim, dentro do qual embutido existe um grande potencial. Esse potencial vai depender de um exercício devido, né, do nossa inteligência humana, do nosso livre-arbítrio, das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Eu poderia ter escolhido me suicidar, eu poderia ter escolhido mergulhar nas drogas, ainda mais. Então, nossas escolhas vão direcionando o nosso caminho, o nosso processo de vida, né?